Oi, eu sou a Thalita Nascimento. Oi, eu sou o Bruno Nascimento. Esse é o Be1. Nós preparamos uma programação toda especial para ajudar você que é casado a enfrentar o desafio e vencer o desafio de ser um no casamento. Assim como a palavra de Deus nos ensina, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de ser um no ministério, mas antes disso, fique com uma música. De passar toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida em luz do Senhor. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz no Senhor. E agora nós vamos conversar um pouco com um casal muito especial para a nossa comunidade. E o nosso objetivo hoje é fazer um papo tipo na sala de casa, que você se sinta em casa, participe dessa conversa com a gente, interaja aqui no chat, coloque aí a sua opinião ou a sua dúvida, porque hoje nós queremos falar sobre o desafio de ser um no ministério. E para esse importante assunto nós vamos receber o Juliano e a Rebeca. Sejam bem-vindos. Legal, obrigado. Muito boa a iniciativa de vocês de fazer essas lives, essa série. E para nós, falar sobre ser um no ministério é muito atual, né? Porque a gente está começando a viver essa experiência intensa no ministério agora. Ô Ju, e a gente tem uma visão de que quando os nossos líderes estão vivendo um momento, esse momento também reflete na realidade de todos os casais da comunidade. Então vai ser muito importante você que frequenta essa comunidade ou você que teve de alguma forma acesso a essa live, compreender que essa não é só a história deles, é a nossa história. Mas vamos tirar uma dúvida curiosa aqui. Há quanto tempo vocês estão casados? A gente está casado há 9 anos. Oh, e o dia? Deixa eu ouvir aqui no meu ponto. 9 anos. Dia, mês e ano. 18 de setembro de 2011. Muito bom, muito bom. Casados há 9 anos, 2 meses. Não, é quase 2 meses. Se você falasse dias e horas, o altar ia fumegar lá na casa deles. Ô Rê, a gente quer começar a pensar e entender de vocês, extrair de vocês, qual é a visão que vocês têm sobre casamento e ministério. Vamos colocar bases aqui para a gente começar a falar sobre isso, né? O que é o casamento e o que é o ministério? Casamento, na minha opinião, ele realmente é algo constituído por Deus, né? E sempre quando a gente olha para tudo aquilo que Deus criou, é sempre para entender como ele é.
como ele trabalha, porque se a gente fosse comparar, como que Deus é um, né? Sendo que ele usa, né, o casamento como uma base de sermos um. Então a gente consegue compreender o Deus triuno sendo um no casamento, né? Então para mim o casamento, o ministério do casamento, eu aprendi muito que eu tenho que ser submissa na questão de nós temos uma missão, de termos uma missão juntos. É óbvio que ele tem papéis diferentes, eu também tenho, mas eu acredito que isso faz a gente se complementar, né? Se complementam. E no casamento a gente aprende muita coisa, né? E uma das coisas que eu aprendi é que realmente a bondade, os atos amorosos, isso não tem nada a ver com amor, sabe? Caridade, coisas lindas, maravilhosas. As pessoas falam, isso é amor. Na minha opinião, isso não é amor. Amor é quando o calo dói. Amor é quando as dificuldades vêm. Amor é quando o seu companheiro faz algo que realmente dói, te machuca. E aí, como é que você vai lidar com isso, né? Aí que eu entendo que realmente o amor vai aparecer. O amor é aquilo que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que não busca os seus próprios interesses. Então, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, né? As pessoas não conseguem lidar com as diferenças. E o casamento, ele vem para isso, né? Pra gente saber as diferenças. E esse é um ministério, sabe? O ministério da reconciliação. É na dificuldade a gente se reconciliar, né? Não se dividir, não se separar. Então, eu acredito que no casamento Deus tem nos dado o ministério da reconciliação, que é onde, quando as coisas não vão bem, quando as diferenças aparecem, aí é onde a gente realmente exala o amor que Deus já nos deu, né? Então, eu aprendi muito com isso. E você e o Ju, para quem olha de fora, a gente pode ter a sensação de que vocês não são tão diferentes assim, né? Poxa, parece que eles combinam tão bem, parece que eles, né, se entendem tanto, mas eu acredito que o casamento é esse ambiente de aperfeiçoamento, né, e de formar Cristo em nós. Isso. Como é isso para vocês? Voltando só ainda na reflexão do ministério e casamento, eu tenho pensado que essa diferença, essa divisão entre ministério e casamento, ela, de certa forma, ela está um pouco separada pela religião, no sentido de que a religião faz distinção entre o que você faz na igreja ou no templo e o que você faz na vida, né? E isso tem me incomodado bastante, porque a gente sempre falou e sempre acreditou sobre integridade. A palavra integridade não é só sobre ser ético. A palavra integridade fala sobre você ser inteiro, você ser tudo em todo lugar o tempo todo. O que você é na sua casa, você é na igreja, você é na religião, você é no trabalho, você é no trânsito. E não importa se você é bom ou ruim, importa que você seja inteiro. Ou seja, que você seja o que você é o tempo todo. Se você é uma pessoa aos olhos da sociedade boa, então seja boa o tempo inteiro. Se você é uma pessoa aos olhos da sociedade que não se comporta direito, então continue não se comportando direito em todo lugar que você vai. E por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, cada vez mais faz mais sentido que não dá para dividir ministério de casamento, sabe? Porque a origem da palavra ministério é serviço. E diferente do que alguns líderes religiosos entendem, né? Porque não, eu sou ministro do evangelho. Então você é serviço do evangelho. Você não é aquele diplomata que viaja na primeira classe, que ocupa uma casa rica e que você manda naqueles que não são, né? E que todo mundo paga pau para você quando você... entrou o ministro do presidente da Rússia. Não é... Você é o que serve, né? É óbvio que aos olhos de Deus da eternidade, os ministros do evangelho carregam importância, carregam poder, carregam autoridade, carregam honra, carregam uma série de coisas. Mas nós que somos ministros, somos vocacionados e a nossa responsabilidade é servir. Então eu estou abaixo das pessoas que eu sirvo. No sentido de eu me deito no chão para que as pessoas passem por cima. Eu me agacho para levantar a pessoa para ela ver o mundo de um lugar mais alto. Eu sirvo as pessoas. E no casamento é a mesma coisa. Eu sirvo a Rebeca naquilo que ela nasceu para fazer. E ela me serve. E a gente junto serve a Igreja de Jesus no ministério. Então, não dá para dissociar, eu acho, sabe? É como que vocês lidam com as diferenças de vocês, né? Porque tem gente que está assistindo a gente que acha que vocês são perfeitos. Vocês não brigam, nunca discordam. A Rebeca sempre tem esse sorriso meigo. Vamos fazer aqui
páginas Eu da acho que verdade, não, a eu vida acho que- como ela é, porque eu de fato acredito que é um ambiente onde Cristo se forma em nós, né? Sobre o que você está falando sobre ministério, acho que tem a ver com essa pergunta também, que é o dano que causa quando eu tento servir lá fora sem antes servir dentro de casa. E aí isso gera uma série de feridas, de problemas, de disrupturas, porque aqueles que estão dentro de casa que veem que esse serviço não é legítimo, falam assim, tem uma piada, não sei se vocês já ouviram falar, de um menininho que chegou na igreja e falou assim, pastor, eu queria que meu pai e minha mãe morassem aqui. Por quê? Por que você queria isso? Porque aqui meu pai não fala palavrão, aqui meu pai não briga com a minha mãe, aqui meu pai dá atenção pra mim. Então, assim, essa coisa da pessoa, de fato, entender que o casamento é um ambiente onde Cristo é formado um no outro, né? Que nós não só refletimos Cristo, mas inspiramos Cristo na vida um do outro. Como é isso pra vocês, na intimidade do lar? A Rê, enquanto ela falava, me veio um insight aqui e depois ela usou esse insight sem a gente combinar. Até porque a gente não sabia das perguntas. E ela falou sobre o Ministério da Reconciliação. Eu achei muito interessante. Deus estava falando aqui comigo sobre isso, né? Cristo nos fez ministros da reconciliação. Que reconciliação? Do noivo com a noiva, né? Do noivo que é Cristo e a noiva que é a igreja. E aí a gente presta o serviço, o Ministério da Reconciliação, de reconciliar as pessoas que estão afastadas do noivo que é Cristo. E o casamento é isso daí, Thalita. A gente não é um casal doriano perfeito. A gente treta feio, a gente discorda de uma série de coisas, a gente briga, a gente fica sem se falar um tempinho, a gente se magoa e se chateia um com o outro. Eu já chateei demais a Rebeca, ela também já fez isso comigo. E aí tem muito da fala dela, né? No sentido de que o amor, como ela disse, não tem a ver com fazer carinho, porque qualquer apaixonado faz. Né, fazer presente, mandar dinheiro, dizer palavras bonitas, isso qualquer apaixonado, qualquer casal de namorados sabe fazer. Agora, aceitar as diferenças, né, amadurecer com as diferenças, entender que, puxa, quando eu abro mão da minha razão por conta de uma relação, eu amadureço, eu cresço, isso é amor. É uma escolha, né? Eu escolhi a Rebeca e eu vou com ela até o final da minha vida, até as últimas consequências. Eu acho que é isso que Cristo quis dizer quando aquilo que Deus uniu, que não separe o homem, né? Trazendo para o limite mais exemplar da palavra. É óbvio que existem relacionamentos abusivos, N razões. A Bíblia não é um manual muito claro sobre casamento e divórcio, mas eu creio que se a gente pudesse perguntar para Deus qual é a vontade dele para qualquer casado, seguramente ele ia dizer, não é. Existe uma solução, existe um Espírito que transforma, existe um fruto do Espírito que é paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, que vai te ajudar a superar as dificuldades do seu marido e da sua esposa. E existe um Espírito que está nos dois, então se vocês insistirem, os dois são transformados, os dois são aperfeiçoados, e aí sim a gente consegue servir um ao outro, ser ministro um do outro e ministro da religião, da igreja, do cristianismo. E entender também, porque a maioria das pessoas entendem como o que o próximo gosta, né? Mas também não entende o que o próximo não gosta. Porque cada um tem uma forma de amar, né? Tem pessoas que amam dando coisas, tem pessoas que amam dando presente, fazendo comida, servindo, enfim. Então tem N razões, né, de demonstrar o amor. Mas eu acho que o Juliano sempre comenta, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de conversar. Eu tinha um pouco mais de dificuldade de conversar. Depois, né, qualquer coisa que acontecer em casa... A gente conversar sobre... fiquei chateada, ela não falava. Qualquer probleminha que acontecia, eu ficava quieta, né? Ele percebia que eu tava meio assim, e aí eu não falava. Ele falou, não, você tem que falar. Eu preciso entender o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que esse é um dos segredos, né? Você contar o que te dói, o que é legal, o que não é, qual que é a forma que você se sente amada, qual que é a forma que você não se sente amado, né? Então, isso ajuda muito o casamento. Isso você ter a certeza muito. Que o seu parceiro, a sua parceira nunca vai te expor, né? Ele sempre vai te ajudar nesse processo de formar Cristo em você. E isso é uma palavra que, unindo com o que a Rebeca falou sobre o Ministério da Reconciliação, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração nessa live. Eu tenho que formar Cristo no meu parceiro, sabe? Eu tenho que me colocar como um discipulador. E dentro de casa a gente tem a oportunidade de ver com muita clareza
tanto quais são os potenciais quanto quais são as interferências. Então, ao invés da gente jogar contra um ou outro em nome de um ministério, que a gente se una para servir e refletir Cristo para a sociedade. Bem, nesse papo a gente consegue perceber então que eu acho que é uma coisa importante, é que o casamento ele é um ministério, porque muitas às vezes não entendem isso. O primeiro ministério que a gente tem que tratar, que a gente tem que olhar é o nosso casamento, é a nossa família. Aí pensando nisso, que o nosso casamento é um ministério, pensando até mesmo que a partir do nosso casamento nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo, queria perguntar para vocês, quais foram os primeiros passos, né, que vocês começaram a tomar, né, enquanto desculpa, gente. Quais foram os primeiros passos de vocês para ser um enquanto casal? Quais foram os primeiros passos que vocês tomaram para serem um? Na questão do servir. Do servir um ao outro. Do servir também na comunidade, como um ministério. As duas. Pode falar as duas coisas. Eu acho que para nós, assim, enquanto casal, dentro da nossa casa, acho que isso que a Rê falou foi a barreira mais difícil da gente romper, assim, que foi a comunicação. E eu acho que é raiz de problema, vocês que trabalham bastante com isso, a raiz, 90%, eu vou dar um chute aqui, 90% dos problemas de um casamento é a comunicação. Né? O marido diz uma coisa, a mulher entende outra, a mulher expressa uma reação, o marido entende outra reação, e não se fala sobre isso, e aí um deduz, o outro deduz, e aí, né, a gente cria sentimentos e pensamentos e desdobra decisões a partir de sensações, a partir de percepções erradas, né? Existe uma frase no Talmidim, que eu gosto muito, que diz assim: a gente não vê as coisas como elas são de verdade, a gente vê as coisas como nós somos, né? Então, uma coisa é a percepção da realidade da Rebeca a respeito de uma coisa que aconteceu nesse ambiente. Outra coisa é a minha percepção, porque eu vejo como eu sou e ela vê como ela é. E aí a gente discorda, e aí a gente briga, só que a gente não vai no cerne do problema porque não há comunicação, que foi uma barreira que a gente venceu, tem vencido, na verdade, né? Da Rede se falar mais, eu também ser mais paciente, esperar o tempo dela. E eu acho que isso, no âmbito de sermos um, né, é um processo. Eu acho que até a gente morrer, eu vejo minha mãe e meu pai, que também é visto pela comunidade como um bom casal, mas tretam pra caramba também. E já estão lá, né, com, 43 anos de casado. E eu vejo que eles estão sendo aperfeiçoados no amor ainda, né? Então é um processo infinito, eu acho, nessa questão da unidade na casa, no casal. No ministério, cara, eu creio que eu dei muita sorte, assim. Eu acho que Deus ouviu minhas orações. Sorte não, né? Eu fui muito abençoado por Deus de casar com a Rê, porque eu não conseguiria me ver no ministério sem o apoio e a aprovação dela, sem que ela fosse comigo, sabe? Seria para mim muito penoso, seria para mim muito difícil. Então, ela sonha como eu sonho, ela vai, mesmo não sonhando, né? Às vezes, mesmo não entendendo, ela mergulha junto comigo, ela vem junto, crendo, né? Confiando em Deus, obviamente, nas minhas decisões também. E daí eu acho que é virtude dela, né? Na minha perspectiva, eu acho que a gente ser um no ministério tem muito a ver com ela, porque todas as visões que eu tive, todas as iniciativas que eu tomei, fazer a INC, né, ir para Curitiba, são coisas que ela ficou assim, tipo, puxa, mas, né? E foi. E ao longo do processo ela foi entendendo. Isso para mim foi muito importante, isso para mim fez eu admirar ainda mais ela como esposa, como mulher. E isso na minha perspectiva, mas daí fala como é que foi na tua ser um no ministério e também no casamento. Quando ele chega com uma novidade, Rê, já dá um frio na espinha. Meu Deus. Eu acho que o segredo é você amar o Senhor, sabe? Amar o Senhor, entender aonde que realmente tem que estar o seu coração. Antes de eu conhecer o Juliano, eu sempre tinha muita comunhão com Jesus no meu quarto, na minha casa, com a minha irmã. E eu sempre orava a Deus que o Senhor traga o meu esposo, que a gente seja um, que a gente te ame acima de todas as coisas. Então, era já o meu propósito, sabe? Que Jesus fosse o centro, que Jesus estivesse em primeiro lugar sempre na minha história, na história, né, do meu esposo. Então, quando o Juliano também apareceu, e ele ama o Senhor, e realmente isso que me admirou, sabe? Não foi se ele
tinha faculdade, se tinha carro, nada disso. É porque ele realmente amava o Senhor. Então, quando você ama o Senhor, automaticamente você entende, você ouve o que Ele quer, sabe? Eu falo que a gente não tem mais pernas quando a gente está em Cristo, porque na Bíblia fala que é o Espírito quem nos guia, né? Então, eu não tenho mais perna, agora eu sou guiada por Ele, né? Então, no nosso casamento, eu acredito que o segredo mesmo é porque a gente ama o Senhor. E a gente tem ouvido a voz dEle, e isso tem encaminhado realmente para a gente viver tudo aquilo que Ele tem, né, para fazer em nós e através de nós. Eu acho importante isso que o Ju falou, que a questão do casamento ser uma constante construção, né? Eu acho que nunca vai existir um ponto onde o casamento ele vai estar pronto. Sempre vão existir melhoras, né? E aí é que vem a questão da paciência, principalmente, da gente entender que a gente está construindo uma relação, que a tendência é ela ficando cada vez mais sólida, até o momento onde provavelmente a briga que a gente vai ter, a discordância que a gente vai ter vai ser mínima, né? Mas até chegar nesse estágio, existe uma série de construções que vão acontecendo. E uma das palavras-chave aí que eu acho que a gente pode colocar é a unidade. Eu e a Thalita mesmo, muitas vezes a Thalita, ela tinha uma visão e ela sempre teve a paciência de esperar eu ter a mesma visão. Isso é importante, a unidade do casal, eles irem caminhando juntos. E daí vem uma outra pergunta que eu queria saber de vocês. E quando, né, somente um dos cônjuges ele quer servir, ele quer ir ao ministério e o outro não? Como é que vocês veem essa situação, quando existe esse impasse dentro do casal? Isso é bem polêmico, né? E bem comum. Acho que estão na mesma proporção, né? Por ser polêmico, por ser comum é polêmico. Cara, é difícil. Assim, sabe, eu tenho muita dificuldade de estabelecer sentença, assim, sobre casal, sobre pessoas, sobre qualquer situação. Por quê? Porque cada um de nós tem, o que eu sempre falo, uma digital diferente, uma íris diferente, um código de DNA diferente, uma formação diferente, uma família diferente, uma cultura diferente. Nascemos em lugares, em países, em cidades, em famílias ricas, pobres, educadas. Não. É muita diversidade. Então, dizer assim, não, essa aqui é a regra que tem que ser. Agora, é difícil, por isso é difícil estabelecer uma regra, uma linha, né? Mas existem coisas que são imutáveis. O amor é uma delas. A ordem de priorização também. Deus acima de todas as coisas, obviamente, Ele é o nosso Pai e nele nós nos movemos, tudo que nós temos vem dele. Então Ele é a prioridade, é o centro de toda a nossa vontade. E nele a gente se move. A segunda coisa mais importante que eu creio que existe é a família. A família é a coisa mais importante que a gente tem. Daí é questionável, dali para baixo, para mim é questionável. Se é o trabalho para você manter a família, se é a igreja, o ministério para você fazer sua vocação. Isso acho que pode até oscilar, eu acho. Em um momento da sua vida, o ministério vai ser a coisa mais importante depois da sua família. Em outro momento da sua vida, a parte financeira vai ser a coisa mais importante da sua vida, da sua família, né? Depois da sua família. Mas eu acho que o que não pode se calar é que é o que Deus quer. Porque eu acho que a hora que entra esse problema, cara, é a hora que entra no problema do que ela quer versus o que eu quero. E aí que é o problema. Porque a questão não é sobre o que ela quer, nem sobre o que eu quero. A questão é sobre o que Deus quer. Né? E isso aconteceu no caso de ir pra Curitiba. Assim. A gente não chegou a discutir, ela nunca disse eu não vou. Né? Mas eu creio que talvez ela possa falar até melhor sobre isso. Ela deve ter até orado. Putz, será que é mesmo pra ir? Será que eu me oponho? Será que, eu não sei se passou isso por você, mas se ela pudesse ter tido uma outra postura, falou, não vou, não quero, não tô afim, tô passando mal. E aí talvez a gente tivesse que evoluir, a gente nunca teve isso. Por isso eu tenho até um pouco de dificuldade de responder a tua pergunta. Porque a gente sempre tenta, por essa paixão que a retém pelo Senhor, e o mesmo amor que eu tenho, isso coincide, a gente sempre, mas o que Deus quer? E a gente sempre ora junto, né? Eu acho que essa talvez seja, assim, mais uma vez, difícil estabelecer uma regra para casais, porque somos diferentes, mas eu acho que a questão a ponto central dessa pergunta não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que ele quer. Não é o que a gente quer, é o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não quer comer salada, né? Mas precisa comer salada, porque tem nutrientes. Muitas vezes a gente não quer comer fruta, né? Mas precisa comer, porque tem nutrientes. Então a questão não é o que eu quero, é o que a gente precisa, né? O que Deus precisa de nós ali naquele momento. Então a gente sempre segue isso, sabe?
não ter mais o que eu quero, o que nós queremos. Não, isso talvez eu acho que não existe, sabe, entre nós. Rei Ju, mas já que a gente está batendo esse papo aqui, vocês têm esse privilégio de ter Jesus ardendo no coração dos dois, né? E ter Jesus como foco, Jesus como alvo, a vontade de Deus como guia. Mas provavelmente casais que estão nos assistindo não têm essa mesma sinergia enquanto a fé, ou essa mesma clareza do que fazer, ou em caso de dúvidas, volte para Deus, né? Que seria uma coisa muito boa de se fazer, né? Não vou defender nem a minha opinião, nem a sua. Vamos nos voltar para Deus, então, para entender o que a gente decide. E aí eu fiquei pensando aqui que talvez uma medida de sabedoria para você que está nos ouvindo e tem algum conflito nesse sentido é o porquê que ele não quer, ou porquê ela não quer. Quando a gente pensa nessa questão do ministério, um quer se lançar, um quer dar a vida, um quer ir para a África, um quer fazer e acontecer, o outro não quer. Então, obedecendo essa organização celestial e abençoadora que é Deus, família e depois ministério, porque você só vai poder extravasar aquilo que acontece dentro de você e dentro da sua casa, é eu começar a pensar, peraí, por que ele não quer? Ou por que ela não quer? E uma coisa que aconteceu na nossa vida foi que a nossa mudança de ministério era algo que eu desejava há 4 anos. Mas o Bruno, não é que ele não desejava, mas ele tinha, assim, uma série de ressalvas. Peraí, como, pra onde, por quê? E durante 4 anos eu entendi o porquê ele não queria aquilo, porque ele não estava pronto para aquilo, tanto quanto que eu me sentia pronta. E concordava com ele, e assim, virava o ano, a gente falava, é agora? E teve até um ano que ele falou pra mim, é agora que a gente vai tomar essa decisão? E eu disse assim pra ele, não, porque eu não sei pra onde a gente vai, e eu não tenho essa clareza nem você, e além do que, eu vou estar muito ausente. Eu achei que seria violento pra ele e pra Isa, eu tava viajando muito naquele ano, seria violento pra ele e pra Isa estar em um lugar novo, sem a minha presença, pra participar da adaptação. Então, ficamos. Então, durante 4 anos, a gente não estava em acordo de um aspecto super importante da nossa vida, mas isso nunca foi um conflito também. Porque eu entendia o porquê ele não queria e ele entendia o porquê eu queria. E isso é uma medida tão abençoadora, na nossa vida foi tão abençoadora, que quando nós tomamos a decisão, parece Moisés, né, jogando cajado e o mar abrindo. E você via com muita clareza assim, as coisas acontecendo como deveriam ter acontecido. Então, para você que está em casa e de repente vocês não conseguem entrar em acordo nesse assunto, nesse aspecto, um quer muito uma coisa, o outro não quer, ou você se ressente. Eu conheço tantas mulheres que se ressentem porque dizem assim, meu marido não se entrega, meu marido não participa, eu tenho uma expectativa, e o pior, vocês projetam casais que estão juntos no ministério. Vocês olham para a vida de casais e começam a pensar assim, como eu queria que o meu marido fosse daquele jeito. Deixa eu falar para vocês, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Dentro de casa, o bicho, dentro de qualquer casa, né? O bicho sempre pega. Nem tudo acontece em total acordo, mas comece a se colocar no lugar daquela pessoa, porque talvez aquele que não quer porque está ferido, não quer porque está machucado, não quer porque não entendeu direito, não quer porque pensa que pode estar perdendo alguma coisa, e aí vai dar sabedoria do que quer, né? Se é a vontade de Deus, trazer isso com suavidade, com leveza, com respeito, com amor, porque assim, aí sim, vai ser uma bênção, não se for imposto. E uma pergunta que a gente também queria fazer, eu acredito que vocês já até responderam, mas eu queria saber se existem mais algumas coisas que vocês poderiam falar a respeito, que é o seguinte, como lidar com conflitos e visões diferentes relacionados com o ministério sem afetar o relacionamento do casal? Eu entendo que é já um pouco que o Ju falou um pouco aqui, quando ele tomou, por exemplo, a decisão de ir para Curitiba, falou com você. Dá até para abranger, né? Porque hoje a gente está numa sociedade tão polarizada, né? Então vamos dizer que dentro da mesma casa tem um Bolsonaro e outro Lula. Né? Tem um avivado e o outro tradicional. Um é corintiano, o outro é São Paulino. Então, como a gente lida com isso sem comprometer o relacionamento? Esse assunto da polarização tá me irritando tanto, assim. Deus falou comigo esses dias, foi até tema de uma live que eu fiz,
Deus falou comigo o seguinte: o primeiro pecado do homem foi a idolatria. Por quê? Porque Eva foi convencida a não adorar mais a Deus. Ela foi convencida a adorar ela mesma, ou adorar o conhecimento. Ela trocou a adoração para Deus para uma adoração ao seu conhecimento, porque a serpente disse assim: olha, quando você comer, você vai conhecer tudo, você vai ser como ele. Então o primeiro pecado humano foi a idolatria. Trocou a adoração a Deus por adoração ao ser humano, a um conhecimento. Então o que Deus falou para mim foi o seguinte: o principal pecado desses tempos é a idolatria. E eu acho que tem mais idolatria na igreja evangélica do que na igreja católica. Porque a igreja católica, ela adora talvez umas imagens, algumas pessoas que morreram, e ponto. Mas os evangélicos adoram a sua denominação, os evangélicos adoram a si mesmos, os pastores adoram o seu púlpito, o seu cargo, o seu título, a sua rede social, os seus seguidores no Instagram ou no Facebook. Então a gente está idolatrando muito mais coisas do que muita gente. Então, e aí, por que eu estou falando sobre idolatria? Porque a polarização para mim é uma idolatria, é um reflexo da idolatria. Eu idolatro o Bolsonaro, e aí eu vou matar quem idolatra o Lula. Não, o idólatra... A gente tem facilidade de ver o problema que a gente carrega nos outros. Você deve saber bem a teoria que explica sobre isso. Mas a gente só reconhece o que a gente conhece. Então o que te irrita no outro é muito provável que tem em você. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Obrigado. A gente, como é que é? Repete a frase. A gente só reconhece o que a gente conhece. Por isso que O a que gente... me irrita no outro é o que existe em mim. Perfeito, exatamente isso que eu estou falando. Então a gente reconhece a idolatria do pessoal o pessoal do Bolsonaro reconhece a idolatria do pessoal do Lula, porque carrega a idolatria pelo Bolsonaro, e vice-versa, né? Então, eu acho que isso acontece no casal, respondendo a pergunta agora. Porque eu idolatro o que eu penso, o que eu acho, porque eu sou melhor que ela, ou porque eu me considero melhor que ela, e ela a mesma coisa, aí a gente vai ter um ponto de divergência. A gente vai ter um ponto de conflito, a gente vai ter um ponto de discussão. Mas, na verdade, o problema não é a divergência. O problema é que eu idolatro a minha posição. O problema é que eu acho que eu sou melhor que ela, que eu sei mais que ela, que eu ouço mais que ela, que eu tenho mais experiência que ela, que eu tenho mais idade que ela. Mas, mais uma vez, a questão no ministério não é sobre o que eu acho. A questão, mais uma vez, do ministério, na vida, não é sobre o que eu quero. É sobre o que Deus quer. É sobre o que Deus pensa. É sobre qual que é o propósito de Deus com esse problema. Essa é a pergunta que tem que ser feita, eu acho, sabe? Na hora do conflito. Né? Existe uma frase que eu gosto, já repeti várias vezes, que diz assim: heróis não fazem o que querem, heróis fazem o que precisa ser feito. E por isso que eles morrem. Né? Os heróis da fé. A galeria da fé. A maioria morreu por conta daquilo que cria. Porque Deus falou com eles. Primeira coisa da idolatria, então, fechando o ponto, assim, cuidado para você não estar idolatrando as suas convicções. Né? Eu gosto de uma frase que eu ouvi do Cal, que diz assim: escreva as suas convicções a lápis. Porque convicção pode mudar, fé e certeza não. Né? Mas convicção pode. Hoje eu tenho a convicção que eu tenho que estar em Curitiba porque Deus falou comigo com ela. Mas amanhã isso pode não ser mais verdade. Eu posso voltar para Guarulhos, eu posso ir morar fora do país. Né? Então, convicções mudam, verdades não. Então, essa acho que é a primeira coisa. Cuidado, pensa, será que eu estou certo mesmo? Será que a minha posição é real? Deixa eu orar, deixa eu perguntar, deixa eu pensar. Deixa eu ouvir a Rebeca, deixa eu ouvir um outro pastor, deixa eu ouvir um amigo, deixa eu ouvir meu patrão. A sabedoria na multidão de conselheiros. Eu acho que essa é uma boa primeira dica. Assim. Eu estou com um pensamento fixo, uma convicção. Então, cheque, peça conselhos, vê se essa convicção de fato procede. A outra coisa é fruto de espírito mesmo. Cara, a gente precisa de paciência para viver nesse século. Eu preciso de paciência para aguentar a polarização, domínio próprio, mansidão, temperança. E se eu tenho espírito, eu tenho tudo isso. Se você tem o espírito, você tem tudo isso. Mas aí você vai dizer: poxa, mas eu não consigo manifestar isso. Eu falo: então peça por isso. Segundo passo, peça para que aquilo que te falta se manifeste. Porque na verdade o espírito instalado em você já tem todas as virtudes aí. Você só vive aquilo que crê. Se não está expressando mansidão, temperança, é porque você não quer. É que você crê que não, eu sou assim mesmo. Ah, não, eu sou impaciente. Ah, não, se ela pisar no meu calo, eu vou dar um tapa na cara dela. Lógico que você vai. Você acredita que você é assim, é óbvio que você vai se comportar assim. Ah, eu não tenho paciência com a minha esposa. É claro que vai continuar não tendo. Você está dizendo que não tem paciência com a sua esposa, você vai continuar não tendo.
você só vai ver o que acredita. E quando na verdade seu comportamento diz, olha, eu estou irritado com a minha esposa. E é verdade, eu me irrito com a Rebeca. Mas daí até eu ir lá e agredir a Rebeca, existe um caminho, uma certa distância que passa pelo meu pensamento. Que é onde o Espírito e Deus fala comigo. E eu falo, não, esse pensamento não é meu. Tá errado, eu não sou assim. Eu sou como Deus diz que eu sou. Então eu consigo passar por um processo de amadurecimento. Um dos segredos também que eu acredito muito é sobre a humildade, né? O conflito ele vem muito dos dois serem soberbos também, né? Então, e o evangelho ele é totalmente ao contrário. Jesus nos ensinou a sermos humildes. Humildes não é você ver a árvore subindo, mas é você ver as raízes descendo, né? Então, a gente precisa começar a crescer mais para baixo, sabe? A crescer vendo o que eu sou em Cristo, o que Deus vendo a posição do meu irmão, por que ele está assim, né? Na Bíblia fala pra gente ser aptos para ouvir, né? E tardio para falar. Hoje é o contrário. Hoje qualquer conflito, primeiro eu falo, né? E aí você, na raiva, você fala o que você quer. E a palavra, ela é como se fosse uma espada, né? Ela corta ali e fica com uma ferida. Se a pessoa não se curar, ela fica pro resto da vida. Então, saber ouvir é muito importante, né? Antes de você falar, né? Eu ouço muito, né? E sou muito tardia para falar. E algumas vezes o Juliano fala, você precisa falar, né? Mas algumas vezes eu falo que eu tô com raiva. Talvez eu vou falar e aí eu posso falar alguma coisa que venha ferir, né? Então, conflito existe, vai existir muito, mas a questão da humildade, eu acho que ela tem que ser um ponto fundamental, sabe, na nossa vida. E uma coisa que eu me lembrei enquanto vocês estavam falando, eu aprendi, né, em uma das minhas formações, que o mapa não é o território. O que significa isso, né? Significa dizer que a forma que eu vejo uma situação, como o Juliano colocou, não é necessariamente a verdade sobre aquilo. Agora, como a gente está aqui falando sobre Be One, sobre ser um, eu acho que no casamento a gente tem o convite de ampliar o nosso território a partir da visão do outro, né? Então, eu não apenas mais agora enxergar a vida, a realidade, as decisões, o ministério, qualquer aspecto da vida sobre o meu ponto de vista, sobre aquilo que eu aprendi na minha casa, sobre aquilo que os meus pais me disseram, sobre aquilo que eu absorvi da vida, mas eu agregar o ponto de vista do meu parceiro. E, assim, criar a nossa forma de ver, porque muitas vezes o que a gente está fazendo é querendo defender a nossa opinião, não tendo medo de ouvir o novo, enxergar o novo, ou de criar a nossa forma de pensar. Então, ao invés da gente competir aqui e descobrir quem está certo, vamos entender que nós somos um e temos essa visão ampla sobre esse assunto. E a gente pode conversar. E eu acho que é bacana quando o casal tem o hábito de conversar sobre o que não pensa igual, né? Lá em casa são madrugadas, né? Madrugadas e madrugadas conversando, e às vezes eu fico até irritada, porque eu gosto de dormir. E às vezes o Bruno desengata numa conversa na hora de dormir. Não, mas vamos conversar, mas vamos entender, porque é assim, porque é aquilo, é aquilo. Mas isso é uma coisa saudável para o relacionamento, porque ao invés de trazer discórdia, isso traz uma comunhão ainda mais profunda, porque agora não é nem a minha forma de pensar, nem a dele, é a nossa. E é incrível, quando a gente começou, logo que a gente se casou, a gente fez uma frase, que é: minha opinião nunca será mais importante do que o meu casamento. E a gente começou a ministrar essa frase, e pode ser mal interpretada, né? Ah, então você vai ter uma vaquinha de presépio, você vai dizer amém para tudo, você nunca vai ter a sua personalidade. Não, muito pelo contrário. Mas acima de qualquer coisa está o nosso relacionamento, inclusive acima da nossa opinião. E a gente queria saber de vocês também, primeira coisa que a gente sabe que existe, infelizmente, é uma competição muitas vezes entre o marido e a esposa dentro do ministério. Quem faz melhor? Isso daí existe, infelizmente, e ainda muitas vezes alimentado por líderes. Os líderes acabam alimentando coisas desse tipo. Então eu queria saber qual conselho vocês poderiam dar para um casal que talvez esteja enfrentando isso, esse ego de vaidades, a vaidade, né? Eu faço melhor, ele faz melhor, eu quero ser melhor do que ele. Quais são os conselhos que vocês dariam? Quais conselhos vocês dariam para a nossa comunidade aqui em como o casal ser um dentro do ministério? Você falou que isso é um problema comum nos líderes, né? Então eu vou
vou dar uma pedrada aqui. Se o líder está competindo, primeiro, para mim, ele não é um líder. Porque liderança não é sobre competição, é sobre cooperação. Um líder que compete, ainda mais com a esposa, para mim não é um líder. Ele é um tirano, ele é um impositor, ele é um impostor de si mesmo e da sua família. Ele é... Eu acho que assim, um espírito competitivo, ele é bom. No sentido de que ele me faz olhar a performance de alguém e imaginar, poxa, eu posso melhorar a minha performance porque alguém faz aquilo melhor que eu faço. Isso também não é inveja. Isso é um espírito competitivo. Fala, eu posso melhorar a minha performance porque tem uma referência melhor que eu. Agora, um cara que compete com o outro dentro do serviço de Deus, esse cara não é um líder. Esse cara é qualquer outra coisa. Com a família, então, pior. Por que eu falo isso? Porque para mim o líder é o que tem prazer em que o seu liderado se torne melhor que ele. Haja vista Jesus. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. O cara mais capacitado, o humano perfeito, o humano divino, vira para os pescadores, para os traidores e diz, não, vocês vão fazer coisas melhores do que eu. Eu preciso ir, porque eu estou empatando vocês. Então, vocês precisam que eu vá. Então, esse problema, eu acho que ele acontece porque talvez a pessoa, mais uma vez, esteja fazendo o ministério por suas próprias motivações. Porque está fazendo para o Deus de si mesmo, não para o Deus verdadeiro. Porque quando a gente faz para Deus verdadeiro, a Rebeca se tornar uma pastora melhor que eu, para mim devia ser uma alegria. Porque ela não se tornou uma pastora melhor que eu sem eu ter contribuído para isso. Então a realização dela é a minha realização. E a mesma coisa, o contrário, eu quero imaginar. Né? Eu me realizo no pentecostalismo dela. O pessoal vira para mim, nossa, eu gosto que a Rê prega porque ela é do Xereguedé. É a minha parte que prega melhor e outra minha parte que aconselha melhor. É isso, então assim, eu já pensei, já passou pela minha cabeça, eu falei assim, putz, então tem que ser mais pentecostal também, para as pessoas gostarem mais da minha pregação. Eu falei, não é um pensamento legítimo, esse pensamento não é divino, porque ela é ela, né? Ela é a melhor parte de mim e eu acho que eu sou a melhor parte dela, então, não tem como, sabe? Acho que tudo aquilo que a gente faz força para, toda vez que a gente faz força para dar fruto, a gente está saindo do lugar de justiça. Eu não tenho que fazer força para ser quem eu sou, né? Eu tenho que ser eu. Se eu estou fazendo força, eu tenho que parar e pensar se aquilo que eu estou fazendo realmente eu devia fazer. Se eu estou magoado porque a Thalita está performando bem, o Bruno, a Rebeca está performando bem, eu tenho que parar e olhar, cara, tem alguma coisa errada em mim. Eu tenho que me alegrar com as pessoas crescendo. Não qualquer, sabe? Ainda mais no casamento. Voltando para a tua pergunta, que eu estou saindo toda hora da sua pergunta, né? Voltando para o casamento, isso é mais absurdo ainda. Teve vezes em que a Rebeca pregou e algumas pessoas viraram para mim e falaram assim, eu sempre falo, teve uma vez que isso aconteceu, foi engraçado e tem tudo a ver com a tua pergunta. Até nem faz muito tempo. A Rebeca pregou e foi super bem, no lugar que a gente estava lá no sul. E aí alguém falou assim, antes era a Rebeca do Juliano, hein? Agora vai ser o Juliano da Rebeca. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso entrou atravessado no meu coração. Não, como assim? Não, eu sou mais importante. Veio esse pensamento na minha cabeça, exatamente desse jeito. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mano. Mas é um pensamento que vem. Acho que é uma tentação que todos nós estamos vulneráveis a pensar. E aí eu falei, não, é o meu prazer, porque assim, eu estou fazendo o máximo, é isso que eu estou falando, sabe, desse lugar de segurança. Quando você está no lugar de não se preocupar, de fazer força para dar fruto, quando você está íntegro com as suas intenções, você fala, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Não, porque Deus pediu, porque eu creio, porque eu estou em paz, porque está ajudando as pessoas, então está tudo bem. Se a Rebeca se tornar a pastora mais famosa do mundo, e eu não, é porque era isso que Deus tinha para ela, porque eu não fiz nada de errado, eu não deixei de fazer, deixei de me esforçar. Se o vento soprou pro lado dela, amém. Né? E acho que é a mesma coisa do outro lado. Então, eu encontrei prazer nisso, nessa frase desse cara, né, desse outro pastor.
E foi legal para mim pensar, inclusive, sobre essa pergunta. Vou passar para a Rê para ela perguntar sobre como é isso para ela, e aí depois a gente dá as considerações finais. Cada um tem um fruto, né? Cada um vai tocar em algum lugar e vai multiplicar e vai frutificar. Então, eu vejo que no Juliano, ele é um homem muito pacificador, um homem com muita sabedoria, né? Eu admiro isso nele e eu contribuo isso para ele, né? Quando ele está em algum lugar, eu sempre fico olhando ele, como ele fala, como ele se comporta, porque é algo que ele frutifica sozinho, sabe? É um fruto que vem sozinho. E ao contrário, eu não olho, os meus olhos para ele não é tipo, ai, Juliano, tá se sobressaindo, né? O pessoal tá te admirando demais. Mas não, é porque realmente é algo que Deus colocou dentro dele e isso tá cooperando pro reino, isso tá ajudando o reino, as pessoas, o convívio onde ele está. Então é você identificar o que a pessoa tem de bom, né? E honrar aquilo, porque foi Deus quem deu, né? Na Bíblia fala que os atributos invisíveis que nós temos é de Deus, o amor, a sabedoria, tudo isso que nós temos, nada é nosso, tudo é para a glória de Deus, né? Então é identificar e na verdade você entender que é Deus quem deu, né? E cooperar. Então eu acho que no nosso casamento, realmente por as pessoas não viverem isso, pra mim eu acho que é um pouquinho difícil porque a gente vive isso, né? De um ajudar o outro, cooperar o outro. Então eu acho que a questão nesse sentido, que as pessoas quando vivem algo e a outra, né, a outra parte ali não colabora, eu acredito que é você entender que cada um tem um fruto, que é automático frutificar, né? E você se sentir honrado, né? Porque isso faz bem não só para as pessoas que estão ao convívio dessa pessoa, mas também para você, né? E ao mesmo tempo você tem um fruto que vai ajudar o seu companheiro e também a todas as pessoas que estão ao seu redor. Então é a gente enxergar com os olhos do Senhor, né? Porque os olhos do Senhor tudo é bom, tudo é puro aos olhos do coração puro, né? Então a gente entender que cada um de nós tem algo bom para frutificar. Então, que a gente não venha ter olhos invejosos, mas uns olhos de que realmente ele está exalando aquilo que Deus colocou na vida dele para fazer e para viver. Então, acho que como a gente não vive muito isso, né? É um pouquinho difícil de dar um conselho. Mas cada um de nós tem algo para frutificar. E deixe o seu irmão frutificar. Porque, igual o Juliano falou, não adianta nada eu ser uma macieira e querer dar abacate. Então, não faça força. Eu acho que a resposta também, uma boa resposta está aqui, né? Ó. Be one. Então, se a comunidade está me elogiando, está elogiando a Rebeca também. Se está elogiando a Rebeca, está me elogiando também. Porque somos um. Be one, seja um. Um com Deus, um com a sua esposa e um com a sua comunidade. Unidade. Eu acho que explica muito do que a gente intuitivamente, sem combinar, falou aqui, né? Sobre a questão dos conflitos, não é sobre o que eu quero, nem sobre o que ela quer, sobre o que Deus quer. Sobre a questão dos conflitos, aquelas 3 perguntas que eu falei para vocês no privado, na reunião de pastores. O que eu vou fazer glorifica a Deus? O que eu vou fazer, o que está me motivando, a minha motivação glorifica a Deus? A minha motivação em casal, em ministério, em vida, em mindset de vida, abençoa alguém, termina no outro? O que eu vou fazer impacta as trevas de alguma forma? Então eu vou fazer. Se não responde essas perguntas, eu não vou fazer. Se não glorifica a Deus, eu não vou fazer. Se não vai glorificar a Deus, você não trai, você não mente, você não é egoísta, você não é soberbo. Se não beneficia o outro, seja a esposa ou seja o ministério, você também não vai fazer, porque se você não vai roubar a igreja, você não vai dividir com ela, você não vai disputar, você não vai competir, você não vai fazer nada disso que são esses problemas apontados, né? E se afeta as trevas, é outra coisa, você só vai manter em santidade. Porque no minuto em que você sai desse lugar de santidade, que a gente já está, na verdade, né, mas que a gente compromete com decisões equivocadas, abre brechas não espirituais, mas no pensamento, na verdade, que te fazem acreditar em mentiras e você deixa de viver a verdade. Isso afeta a tua relação, afeta a tua segurança, afeta a tua postura diante de Deus e das pessoas. E então eu acho que o centro aqui é viver um pensamento, viver uma vida de unidade, em corpo, alma e espírito,
com a Trindade, com a esposa e com as pessoas. É isso que nós comentamos aqui, né, que eu acabei falando. Nós aprendermos realmente a entender o fruto do nosso irmão e o mais importante de tudo, que é o suportar, né, que eu vejo que a gente está numa geração que não consegue suportar as diferenças, né, e isso a gente consegue realmente nos frutos do Espírito. Né? Jesus, a proposta do Evangelho realmente é a gente viver esse lado ruim da história, né? Olha que louco, os discípulos falavam, eu me alegro nas tristezas, eu me alegro nas dificuldades, eu me alegro nas lutas. Como assim uma pessoa se alegrar, né? Porque eles sabem que quando eles estavam fracos, aí é que realmente o poder, a glória, tudo aquilo que Deus exalava, né? Então, nessas dificuldades que a gente enfrenta, principalmente no casamento, saiba que vocês carregam o Espírito Santo, saiba que vocês têm Deus. E é nessas horas que quando a gente não deixa a raiva aparecer, quando a gente não deixa a angústia, a tristeza, né, o egoísmo, enfim, aparecer, e aí você ora, fala, Espírito Santo, você está dentro de mim, né? Ao invés da minha carne querer revidar, ao contrário, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E assim, gente, é impressionante, o Espírito Santo, ele está em você. Então, não esconda a sua raiva, a sua ira sobre o sol, né? Então, fala com ele, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E aí você vai ver que ele vai te dar sabedoria nas suas palavras, vai te dar temperança, vai te dar benignidade, vai te dar mansidão, domínio próprio, você vai conseguir se dominar. E a parte mais importante que eu acho que falta no mundo em si realmente é o suportar as diferenças. E em Cristo a gente consegue isso. Então, esse é o meu conselho para vocês, porque assim a gente vai conseguir ter um casamento sadio, assim a gente vai ter um relacionamento, uma comunidade, uma igreja, uma família totalmente sadia, porque diferenças existem, mas o que a gente precisa aprender é o suportar, né, todas elas. E através de Cristo a gente consegue isso. Eu queria deixar aqui, mas de uma forma muito breve mesmo, em Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, ele vai falar como é melhor, não é, ser dois do que um. Fala exatamente sobre a necessidade do companheirismo e como é bom nós termos alguém do nosso lado para a gente dividir a alegria, para quando nós estamos tristes, nós temos um colo ali, temos alguém para nos consolar. Como é bom nós termos alguém do nosso lado para sabermos assim, essa pessoa se importa comigo, independente do que está acontecendo. E principalmente, quando é bom, quando a minha vida está em Deus e o do meu cônjuge está em Deus, porque daí nós formamos o cordão de 3 dobras. Como diz na palavra, é resistente, nada pode quebrá-lo. Nós não fomos criados para ficarmos sozinhos, mas infelizmente, muitas vezes algumas pessoas só vão ver a falta de um companheiro, a falta de uma companheira na velhice, quando não tem ninguém para dividir nada, quando não tem ninguém ali para cuidar dela. Então que a gente possa entender que é lógico que existem muitos desafios numa vida a dois, como a gente falou aqui, mas existem muito mais benefício quando nós somos dois, e principalmente quando nós formamos esse cordão de 3 dobras com o nosso Deus. Amém? E nós queremos agora pedir para o Ju e para a Rê profetizarem, compartilharem, jorrarem vida sobre a vida dos casais da nossa comunidade, porque nós acreditamos que uma comunidade saudável é reflexo de famílias saudáveis. Então o Be One é uma iniciativa para abençoar a sua família, o seu casamento, e nesse momento a gente tem assim a alegria de ter vocês aqui e pedir para que vocês façam então esse momento de realmente abençoar a vida de cada casal que vai receber essa live, que vai conversar sobre esses assuntos e que vai ser impactado sobre essa forma de ver a vida e o casamento. Eu adquiri autoridade no meu casamento depois que eu confessei para minha esposa todas as mazelas que eu fiz na minha vida e os meus pecados que ela não sabia mesmo depois de casado. Então, com essa autoridade conquistada diante de Deus e dos homens, eu quero declarar sobre você, marido, em específico, que você traga à luz aquilo que está escondido na sua vida. Traga à luz para o seu casamento as verdades que você
não conte. Se você não sabe como fazer isso, me procure um pastor responsável por você, mas traga à luz os pecados que você ainda esconde. Traga a luz para o seu casamento. Traga a verdade, porque isso vai te dar autoridade sobre o diabo, sobre mentiras. E eu quero declarar que você vai viver esse casamento seguro, na sua posição de sacerdote, na sua posição de rei, na sua posição de marido, de homem, de provedor. É isso que eu declaro sobre você, o que você é de fato, um líder de uma visão. Não um marido autoritário que usa a palavra de Deus de acordo com o seu próprio interesse para colocar a tua esposa debaixo de você. Não, ela foi tirada da sua costela, do seu lado, e você carrega a responsabilidade de conduzir a sua família. É para esse lugar que você vai levar ela, por destino que Deus tem para a sua família. Você vai ser o cara que vai carregar a visão e somar com a sua esposa para levar a sua família, os seus filhos para o destino que Deus tem. Não exatamente o que você quer, mas o que Deus quer. Eu declaro sobre você sabedoria, segurança, confiança, santidade, verdade. Eu declaro sobre você masculinidade no sentido de honra, não no sentido de machismo, mas no sentido de serviço, de ministro da sua casa, de servo da sua esposa, dos seus filhos, no sentido de dar tudo que eles precisam para que eles também cheguem com você no destino que Deus tem para eles. Essa é a palavra que eu declaro sobre você, marido dessa comunidade, ou futuro marido dessa comunidade. Você é o porto seguro da sua casa. Sobe nesse lugar e nunca mais saia dele. Amém. Então vou declarar para as mulheres. Lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica a casa. O segredo da sabedoria está na edificação. Então eu declaro que você, mulher, vai edificar a sua vida, a sua casa, na rocha que é Cristo. Existe um lugar que a tempestade não abala, existe um lugar que o vento não abala, que o mar não abala. Esse lugar é em Cristo Jesus. Então eu declaro que você, mulher, está alicerçada nele. Eu declaro que você é uma mulher sábia, uma mulher valorosa, uma mulher que teme ao Senhor, que vê o que Ele é e replica o que Ele é. Eu declaro que as suas palavras serão palavras de sabedoria, palavras de edificação, palavras que vão trazer vida para sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo, para onde você estiver. Eu declaro que as suas mãos são mãos abençoadas, que aonde você colocar elas, virão a glória do Senhor, as pessoas verão através das suas mãos o que Jesus faz através de você, os seus pés, aonde você pisar, o lugar será abençoado. Eu declaro que os seus negócios, tudo aquilo que Jesus projetou, colocou no seu coração. A Bíblia fala que os pensamentos que Ele tem a seu respeito é de paz e para dar o fim que você deseja. Então, há algo que você deseja e é o que Cristo quer realizar. Então, eu declaro que você vai viver tudo aquilo que Jesus colocou na biografia a seu respeito. E que, em nome de Jesus, possamos ser mulheres que vai trazer de volta o que é a verdadeira família, para mostrar para esta geração que existe família, que existe mulheres que temem ao Senhor, que existem mulheres que realmente são sábias, que não estão preocupadas com as coisas deste mundo, com a beleza deste mundo, mas com a beleza interior, que isso é o mais importante, com aquilo que Jesus colocou aqui dentro de cada uma de nós. Então que vocês venham exalar tudo aquilo que Jesus já depositou dentro de vocês. Vocês são fortes, vocês são poderosas em Jesus. Vocês estão aqui nesta terra para um propósito e vocês já estão vivendo ela, em nome de Jesus. Amém. Ju, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, pelo amor e, sobretudo, por ser um casal que a gente pode olhar, não para projetar alguém perfeito, pessoas perfeitas, mas são pessoas que nós podemos olhar e ver na trajetória de vocês, no amadurecimento de vocês, na verdade de vocês. Nós vemos Cristo, né? Nós vemos Jesus. E como casal dessa comunidade, como nós somos abençoados em ter vocês, uma referência tão clara, tão verdadeira e tão poderosa do que é ser um. Então, muito obrigada por vocês existirem na nossa vida e por fluírem em vida não só um para o outro, mas também para todos nós. E você que nos assistiu, queremos saber aqui a sua opinião.
Coloca aqui nos comentários o que você achou, sugestões de temas, perguntas. E se você estiver aí com muita dificuldade no seu casamento, procure um casal de pastores dessa comunidade, que vai ser uma alegria te abençoar, ministrar sobre a sua vida e fazer com que você também consiga ser um no seu casamento. Semana que vem temos mais uma live muito especial. Vamos falar sobre o desafio de ser um nos primeiros anos, enquanto recém-casados. Nós queremos muito a sua participação. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau.